Fala galera, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, sou pastor, professor, conselheiro espiritual. E nós estamos aqui para trazer esse assunto tão importante. Como ensinar outras pessoas e você mesmo resolver conflitos interpessoais. Como é que nós podemos ajudar pessoas e nos ajudar a nós mesmos mediante conflitos, tensões, confusões interpessoais nos relacionamentos humanos, ok? Então nós vamos falar sobre isso, começando aqui com palavras de um especialista na área chamado David Augsburger. Ele diz assim: o conflito é uma coisa natural, normal, neutra e às vezes até agradável. Pode-se ter um resultado ruim ou desastroso, mas não precisa ser assim. Não é com os conflitos que temos que nos preocupar, mas sim como o modo, a maneira como enfrentamos esses conflitos, o modo como nós percebemos eles, abordamos eles, tratamos eles, vemos os conflitos, e as nossas diferenças determinam em grande parte todo o nosso modo de viver. Então, baseado nessa palavra de Augsburger, ele acrescenta também que é possível ajudar as pessoas a encararem os conflitos como diferenças sinceras, até porque as pessoas são diferentes e as nossas diferenças nos enriquecem. A Bíblia Sagrada mesmo fala sobre a multiforme sabedoria de Deus revelado na igreja, no corpo de Cristo, na comunhão com os irmãos. Nós somos diferentes e as nossas diferenças nos enriquecem, nos complementam. Nós precisamos entender isso. É possível ajudar as pessoas a encararem os conflitos como diferenças sinceras, que podem ser resolvidas quando as pessoas envolvidas estão dispostas a tratarem uma às outras com respeito e a confrontar-se com a verdade de uma forma amorosa. Então, mais importante do que o conflito é como nós enxergamos o conflito e como nós resolvemos, juntos, com a graça de Deus, com a sabedoria do Senhor, com a ajuda às vezes de outras pessoas, como é que nós resolvemos esse conflito sendo confrontados com a verdade de uma forma amorosa à luz da palavra de Deus. Então é necessário muitas vezes pedir aos nossos aconselhandos, as pessoas que nós estamos ajudando, você também, que descrevam desentendimentos recentes que tiveram, perguntando para elas, fazendo elas pensar qual era o problema, quem estava resolvido, quem estava envolvido nesse problema, como é que o conflito foi tratado, como é que você reagiu, quais são as diferenças entre os conflitos que foram bem resolvidos ou os que não foram. Você consegue identificar estilos de conflito repetitivos na sua vida? É muito importante a gente pensar sobre isso. E a resposta a essas perguntas que nós fazemos para as pessoas quando estamos atendendo, ajudando, apoiando, aconselhando elas, vai estabelecer com essas respostas alvos para que sejam resolvidos as diferenças e que encontremos juntos meios, ou alvos para solucionar conflitos entre as pessoas. Então, a primeira coisa muito importante é esclarecer quais são os alvos. Esclarecendo os alvos é um dos princípios importantíssimos para resolvermos conflitos interpessoais. Ou seja, quando as pessoas estão envolvidas num conflito, seus alvos costumam ser os mesmos alvos, apesar de haver desacordo entre elas. Por exemplo, o corpo docente de uma faculdade pode estar desejando educação de qualidade para seus alunos, mas estar em conflito sobre a melhor maneira de conseguir fazer isso, fazendo alterações, às vezes, por exemplo, no currículo ali que eles fazem para os estudantes. Marido e mulher é outro exemplo, podem desejar ter um bom casamento, mas estarem em conflito sobre os detalhes relativos ao estilo de vida, ao uso do dinheiro, a educação dos filhos, quantos filhos vão ter. Então, os dois lados podem querer resolver o conflito de um modo que lhe agrade, que beneficie a ambos e melhorem o seu relacionamento para que no futuro a comunicação entre eles seja melhor. E é possível isso.
estabelecer alvos em comum, mesmo que hajam diferenças, para que a gente chegue a um denominador, a uma convergência de propósito, estabelecendo os mesmos alvos e as mesmas metas. Ao estabelecer, ao trabalhar com pessoas, procure sempre desencorajar a barganha de posições. Isso é uma coisa que a gente tem que eliminar das pessoas, dos conflitos. Ou seja, na teoria isso acontece quando cada um dos lados toma uma posição, defendendo essa posição, tentando chegar a um acordo satisfatório para ambos, que é o propósito da resolução de conflitos. Mas na prática, cada lado acaba adotando uma posição dura, irredutível, se agarra a ela de forma obstinada e começa então a confusão, a discussão. O resultado é que os ânimos acabam se exaltando, o orgulho prevalecendo e ceder é interpretado como um sinal de fraqueza para cada um deles, talvez até de vulnerabilidade. Ninguém acaba cedendo. As pessoas custam a chegar a um acordo. Quando o problema é resolvido, geralmente fica um resquício interior, muitas vezes de raiva. Então, para evitar isso nos conflitos interpessoais, peça às partes que estejam em conflito que reflitam bem sobre o que elas realmente querem e veja se tem alvos semelhantes. E a partir desses alvos semelhantes, fica muito mais fácil resolver os conflitos interpessoais. Entretanto, muitas vezes, os dois lados têm alvos muito diferentes. Por exemplo, se uma esposa quer que a discórdia seja resolvida, mas o marido quer o divórcio para se casar com uma nova namorada, a solução do conflito vai ser muito mais difícil. Falar sobre assuntos como, por exemplo, finanças, estilo de vida, posições religiosas divergentes, não ajuda muitas vezes a resolver o conflito, porque o marido e a mulher muitas vezes têm alvos muito distintos e diferentes. Então, quando você estiver aconselhando, lembre-se de que a maioria dos conflitos, você estiver ajudando alguém, lembre-se que a maioria dos conflitos envolve um motivo de controvérsia em um ou mais relacionamentos. Um pai e a sua filha adolescente, por exemplo, podem estar discutindo por causa das virtudes do novo namorado da garota. Esse é um motivo de controvérsia, mas por trás disso pode haver um problema de relacionamento mais grave, que é a questão de saber quem tem mais poder na família, o pai ou a filha. Ou seja, os alvos dessas pessoas podem ser analisados em termos dos assuntos e pode chegar a uma conclusão sobre o namorado da sua filha. Ou em termos de relacionamento, reivindicar aqui e manter o controle sobre a família, sobre a outra pessoa. Essas diferenças, queridos, nem sempre são claras, de modo que o conselheiro, aquela pessoa que está ajudando, aconselhando alguém, precisa observar ações e atitudes para determinar se os alvos expressos são os alvos reais ou os alvos mais importantes dentro das relações. Quando os alvos são identificados e esclarecidos, eles podem ser mais facilmente atingidos, compreendidos, modificados. Em alguns casos, podem levar as pessoas em conflito a se lembrarem principalmente de seus alvos em comum, para depois discutir então as diferenças, ok? Então, estabelecer alvos é fundamental para a resolução de conflitos. A segunda questão muito importante é resolvendo as diferenças. Como é que nós podemos resolver as diferenças nas relações interpessoais? Quando Jesus estava falando com seus discípulos, ele esboçou, trouxe aqui um exemplo de um procedimento para restaurar relacionamentos entre cristãos que estão em desacordo. Está na Bíblia Sagrada, menciona isso. Os princípios podem não se aplicar, talvez, a quem não é cristão, os incrédulos, aqueles que não levam Deus a sério. Mas são, sim, muito importantes e específicos para os crentes, os cristãos. Quando aconselhamos crentes, o conselheiro cristão deve estimular os aconselhados a seguir essas diretrizes. Quais são essas diretrizes dadas por Jesus para a resolução dos conflitos interpessoais? Primeiro passo, irmão, anota aí no seu coração. Tome a iniciativa e vá até a pessoa que o prejudicou. Tome a iniciativa e vá até a pessoa que você prejudicou.
O Novo Testamento dá a entender que isso deve ser feito pessoalmente e em particular. Quando você faz isso, a pessoa deve ir, né, você, com humildade, estar disposta a ouvir o outro, estar determinada a não ficar na defensiva e ter o desejo de perdoar ou de ser perdoado pelo outro. Ou seja, tome a iniciativa e vá até a pessoa que o prejudicou. Segundo passo importante para a resolução de conflito: chame testemunhas, né? Ou seja, se a outra pessoa não deu ouvido na sua fala pessoal, ali, individual, nem mudou o seu comportamento, você deve voltar com uma ou duas testemunhas. De preferência, pessoas capacitadas, maduras, sábias. Essas pessoas devem ouvir, analisar a situação e, presumivelmente, tentar mediar, facilitar, arbitrar, para que seja dada uma solução para aquela disputa entre duas pessoas. Terceiro passo: conte então à igreja. Ou seja, se a pessoa que foi visitada ainda se recusa a ouvir as pessoas que você levou junto, mudar ou cooperar para resolver o conflito, ela pode às vezes até ser excluída da comunidade local, da igreja local. Tudo isso parece até inadequado nos dias modernos, né, nos dias atuais. Mas a resposta é que hoje em dia, ao que parece, as igrejas preferem fazer vistas grossas para o pecado dos seus membros, e alguns cristãos fazem até piadas com as brigas entre os membros, e não deveria ser assim. Talvez hoje sejam poucas as pessoas que ficarão tristes com uma exclusão de um impenitente, de um não arrependido. Recentemente, por exemplo, uma mulher processou sua igreja porque foi ameaçada de exclusão, e isso está se tornando cada vez mais normal, né? O processo acusava os líderes da igreja de terem exposto a vida daquela mulher e invadido a sua privacidade ao divulgar seu comportamento imoral perante a congregação. Então tem que tomar muito cuidado com esses fatos, com essas situações. Não é fácil seguir as diretrizes bíblicas para a vida em sociedade, mas é necessário perdoar 70 vezes 7, dar a outra face, conforme diz a Bíblia, pagar o mal com o bem, orar por aqueles que nos perseguem. Tudo isso são ensinamentos bíblicos para resolver conflitos interpessoais. Essas e outras orientações nós vamos estar falando logo em seguida. São difíceis de seguir na sociedade corrompida, perversa, mundana que nós estamos vivendo. No entanto, o crente, o cristão, aquele que leva Deus a sério, precisa seguir essas normas bíblicas, mesmo que isso seja difícil. Muitas vezes os aconselhados e conselheiros precisam meditar juntos na palavra de Deus sobre o que Jesus faria hoje se estivesse naquela situação, naquele lugar. Isso é muito importante, até lançar essa pergunta diante das pessoas que estão em conflito. O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Fazer a pessoa pensar nisso. E se ela se diz um cristão, um crente, um discípulo de Jesus, automaticamente a Bíblia nos ensina como é que nós deveríamos reagir, como é que nós deveríamos nos posicionar diante de um conflito, de um problema como nós estamos falando, né? Então é muito importante pensar nisso. Algumas virtudes, né, que nós precisamos ter na nossa vida para que sejamos eficazes, relevantes, abençoados, sábios nas nossas relações interpessoais. Primeira delas, querido, nós precisamos ser compassivos, bondosos e amorosos. Compassivos, bondosos e amorosos. Está lá em Gálatas 5:22, Efésios 4:32, Colossenses 3:12 fala sobre isso. Segundo agrupamento de virtudes que nós precisamos ter é ser gentil, brando e diplomático. Gentil, brando e diplomático. Isso está lá em Gálatas 5:23, Efésios 4:2, Colossenses 3:12 também fala sobre isso, Tito 1:8, Tito 3:2 e 1 Pedro 3:4. Terceiro grupo de característica ou virtude que eu e você precisamos ter: humilde, manso e submisso. Humilde, manso e submisso. Está lá em 1 Pedro 3:8, 1 Pedro 5:5, Colossenses 3:12, Efésios 4:2, João 13:34 e Mateus 5:3-5 fala sobre a humildade, a mansidão e a submissão. Outro grupo de virtudes muito importante que eu e você precisamos desenvolver
é a generosidade e estar dispostos a dar, abrir mão, a nos doar e a entregar a outras pessoas. Está lá em Mateus 5,42, Mateus 10,42, Marcos 12,41, Romanos 12,8, 1 Pedro 4,9, 1 João 3,17 fala sobre generosidade e disposição para dar às outras pessoas. Outra característica muito importante para sermos eficazes nos relacionamentos é sermos hospitaleiros e sem murmuração. Está lá em Romanos 12,13, Hebreus 13,2, 1 Pedro 4,9, 1 Timóteo 3,2. Outra virtude, grupo de virtude muito importante que eu e você precisamos desenvolver é o autocontrole e a temperança, o domínio próprio, em outras palavras. Está lá em 1 Timóteo 3,2, Tito 1,8, Gálatas 5,23, 1 Pedro 5,8 e 2 Pedro 1,6 fala sobre isso. O autocontrole, a temperança. Outro grupo de características que eu e você precisamos ter é disposição a exercer misericórdia, mesmo quando ela não for merecida. Termos compaixão, termos misericórdia. Está lá em Mateus 5,7, Lucas 6,36, Romanos 12,8 fala sobre isso. Outro grupo de virtudes que precisamos ter é ser pacificador, procurando viver em paz com todos. Está lá em Tiago 3,17, 2 Pedro 3,14, 1 Pedro 3,8, 1 Tessalonicenses 5,13, Gálatas 5,22 e Romanos 12,18. Outro grupo de virtudes que precisamos ter é ser paciente, mesmo quando provocado. 1 Coríntios 13, 4 a 5, Gálatas 5, 22, Efésios 4, 2, Colossenses 3, 12, 1 Tessalonicenses 5, 14 e 2 Timóteo 2, 24. Outra coisa muito importante, grupo de virtudes para ser, é ser realizado pessoalmente, individualmente, não ansiando por aquilo que não temos em termos de bens, ou seja, sermos felizes nos nossos relacionamentos. Filipenses 4,11, 1 Timóteo 6, de 6 a 8, Hebreus 13, 5 e 2 Coríntios 12, 10 fala sobre isso. O contentamento e a felicidade naquilo que já temos da parte de Deus. Outra característica muito importante dos relacionamentos é ser firme, inabalável, não vacilando na fé. Mateus 14, 29 a 31, 1 Coríntios 15, 58 e Tiago 1, de 6 a 8 fala sobre isso. Outra atitude muito importante dos relacionamentos é sermos sujeitos uns aos outros. Efésios 5, 21, 1 Pedro 2, 13 fala sobre isso e 1 Pedro 5, 5 também fala sobre isso. Outra característica importante é sermos perdoadores, quantas vezes for necessário. Colossenses 3, 13, Mateus 18, 21 a 22 e Mateus 6, 14 fala sobre perdoadores, quantas vezes for necessário. Outra característica muito importante é sermos sempre positivos, buscando sempre a edificação dos outros. Está lá em Efésios 4, 29, 1 Tessalonicenses 4, 18, 1 Tessalonicenses 5, 11, Hebreus 3, 13 e Hebreus 10, 25 fala sobre sermos sempre positivos, buscarmos a edificação de outras pessoas. O penúltimo grupo é ser sincero, ou seja, falar sempre a verdade em amor. Efésios 4, 15, 2 Coríntios 6, 7, 1 Pedro 2, 15 e 2 Timóteo 2, 15. E por último, sermos, é óbvio, uma pessoa que ora, até mesmo por aqueles que criam problemas a nós. Mateus 5, 44 ensina isso e Lucas 6, 28 é o que nos ensina a palavra de Deus. Então entenda, querido, conectado com Deus, com uma vida devocional, uma vida interior cultivada com disciplinas espirituais, leitura da palavra, oração, jejum, adoração, comunhão com outros irmãos e serviço às outras pessoas, você pode desenvolver essas virtudes que nós mencionamos aqui, para que você seja fera, eficaz, relevante, abençoado e abençoador nos seus relacionamentos interpessoais. Então nós procuramos, através desse vídeo, ensinar como resolver conflitos interpessoais. Queremos, que você continue conosco, continue com outros vídeos que nós vamos estar fazendo.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dê um joinha, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas e não se esqueça de entrar nas nossas redes sociais. Se você assim quiser também exercer sua generosidade, sua oferta, abençoar o nosso ministério, aqui no link do YouTube tem como você pode fazer isso. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família. Valorize pessoas, porque Deus ama pessoas, ama gente, e quem ama Deus ama lidar com pessoas, ama se relacionar, reconcilia quando os relacionamentos estão quebrados. Restauração de relacionamentos é algo que está no coração de Deus. Toda vez que um relacionamento é quebrado, quem triunfa é Satanás. Toda vez que um relacionamento é restaurado, reconciliado, quem triunfa é o príncipe da paz, Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Beijo. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre você, sua casa, sua família. Amém e amém.